podemos fazer uma nova eleição. Mas estes resultados são totalmente vergonhosos. Há agendas inconfessáveis de alguns que compõem a Comissão Nacional de Eleições. Porque há de ter visto, mesmo nas eleições do passado, houve um conjunto de pessoas, de membros, que votaram contra os resultados eleitorais e continuam a verificar-se o mesmo. Aliás, nem começa pela votação como tal, começa desde o recenseamento eleitoral como é conduzido, porque todas as falcatruas começam com o recenseamento. Quando o recenseamento é mal conduzido, pode vir a dar em resultados não bons. Mas era preciso ver quem é que faz isto aqui. A Comissão Nacional de Eleições tem estado sempre a carimbar o trabalho feito pelo Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI. Quem faz todo o trabalho, todo o processo, desde a sua concepção, a sua execução, a produção dos materiais, a questão da gestão financeira, a questão da gestão dos recursos humanos, estamos a falar daqueles que diretamente estão ligados ao processo eleitoral, que sejam as comissões provinciais de eleições, os tais provinciais de eleições, as comissões distritais de eleições, os tais distritais, os formadores nacionais, provinciais, os MMVs, toda esta máquina, quem gera é o STAI. Mas gera através de um programa que ele faz, chamado Plano de Atividades, que submete à Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições debate e verifica até que ponto o que está lá está a ser apresentado pelo Secretariado Técnico da Administração Eleitoral é legal, é legítimo e corresponde àquilo que poderá ser a transparência do processo eleitoral. É aqui onde a Comissão Nacional de Eleições já vem meter a sua mão, porque a miúde nós temos dito que não. Este plano de atividades, estas atividades, o STAI não está a corresponder à expectativa. Algumas vezes até traz resultados à última da hora, para não dar espaço sequer aos membros da Comissão Nacional de Eleições para refletirem. E também tem acontecido muitas vezes só entregar os documentos em cima da hora para dizer que não há tempo para poder se fazer mais nada, tem que correr e ir entregar ao Conselho Constitucional. Portanto, isto provoca uma série de imperfeições, irregularidades e alguns também crimes eleitorais que são cometidos porque, na verdade, a verdadeira eleição, aquela que acontece lá nas urnas, acaba sendo escamoteada e ser colocada à frente a eleição que é feita pelos 17 membros da Comissão Nacional de Eleições, onde eu faço parte e sou vice-presidente, e temos votado contra esses resultados e temos até feito declaração de voto vencido e tem sido matéria de debate no Conselho Constitucional. Se repararem, no mandato das autarquias, ali a Comissão Nacional de Eleições tinha dito que a Frelimo tinha ganho todos os assentos. Mas, quando nós votamos contra, fizemos a declaração de voto e fizemos uma declaração pública para os moçambicanos saberem que aquilo não corresponde à verdade, o Conselho Constitucional foi aprofundar os motivos, foi aprofundar todo o percurso e todo o curso que seguiu pelas autarquias e foi descobrir que, afinal de contas, não era verdade aquilo que foi dito pela Comissão Nacional de Eleições e deu razão a nós que votamos contra e fez com que fossem devolvidos pelo menos 4 municípios à oposição. E também foram aumentados alguns assentos nas assembleias municipais, sobretudo da cidade de Maputo e da província de Maputo. Portanto, para dizer que a Comissão Nacional de Eleições tem sido este balão que provoca muitas vezes uma explosão que acaba por afetar toda uma sociedade e, quiçá, prejudicar os próprios concorrentes. Eu tenho dito várias vezes, há colegas que, para poderem se fazer notar lá nas suas proveniências, criam situações de dizer inverdades para poderem parecer meninos bonitos, como sendo eles que fazem um bom trabalho. Portanto, esta que é a essência, mas carimbado pela Comissão Nacional de Eleições, com origem no Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI.
Como é que tem decorrido este processo de votação no seio para os 17 vogais na CNE? Bom, o debate é trazido, como eu disse, pelo secretariado técnico. O STAI traz os resultados, o que contraria a lei. Porque desde o distrito... O STAI já traz os resultados, a Comissão Provincial, eu sei que traz os resultados centralizados. Faz-se uma centralização dentro de um instrumento chamado CPD, é um sítio onde são processados os dados, e ali há várias hierarquias, sendo que a última hierarquia dentro do tal de CPD é conduzida por uma única pessoa, violando aquilo que está na lei, porque nos períodos eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições, aliás, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, recebe elementos tecnicamente capacitados, habilitados, dos partidos políticos com assento parlamentar. Portanto, significa que deveria haver inclusão. Mas o que está a existir e a ter como característica principal nos órgãos eleitorais é a exclusão. Eu dizia isto, queria começar do distrito onde é feito a junção, a primeira junção daquilo que vem das mesas. Ali, a lei diz que o apuramento é feito pela Comissão Distrital de Eleições, usando as operações materiais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Significa que as operações materiais, a parte técnica, quem faz é o Secretariado da Administração Eleitoral. Mas os conteúdos que são introduzidos são feitos pela plenária da Comissão Distrital de Eleições. Para ser mais específico, quando eu dou muitas vezes esse exemplo para tentar ver se nós entendemos qual é o problema. Quando eu digo que estou a falar com a minha esposa usando o meu telefone, não é o meu telefone que fala com a minha esposa, sou eu que uso o telefone para falar com a minha esposa. Então, também quem tinha que fazer o apuramento é a Comissão Distrital de Eleições, usando os artefactos que estão disponíveis para o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Mas esta forma de fazer está invertida na execução e no momento da verdade. Lá no distrito, as comissões distritais acabam por receber alguns mapas que foram feitos lá no Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. E esta procissão avança até a Comissão Nacional de Eleições, onde chegamos desta vez ao cúmulo, porque quando chegam os dados, quando a Comissão Nacional de Eleições faz-se representar pela Comissão de Operações Eleitorais, que é ela que, com a sua contraparte do STAI, chamada DOI, deve verificar em primeira mão os resultados. Mas o que aconteceu desta vez, o diretor do STAI das operações recusou-se a entregar a parte física destes instrumentos para os membros poderem fazer uma comparação, um estudo, uma análise. Pura e simplesmente queriam só projetar no quadro aqueles que são os próprios resultados. E esta tendência foi transportada também para a sede do apuramento nacional, onde foi só projetado no quadro o resultado que vinha do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Aqui começou uma grande bagunça entre nós, diga-se num bom termo. Uma bagunça entre nós, porque estávamos a exigir. Eu dizia, eu sou vice-presidente, eu não estou a conhecer esses resultados. Por que é que não houve a entrega antes, para nós nos familiarizarmos com estes resultados? Por que é que não se fez atempadamente a entrega para podermos apurar até que ponto os resultados que nós vamos perfilhar são verdadeiros? E isto não aconteceu e nós discutimos durante muito tempo. Por isso, se há de ter notado, no dia do apuramento nós ficamos todo dia, de manhã até o dia seguinte, sem dormirmos, mas a discutirmos estas questões. Também nós precisávamos, porque tinha algum inconformismo sobre o uso deste CPD, o uso da parte informática. Por isso que o STAI diz que não tinha um sistema seguro. Nós questionamos o sistema que poderia ser usado. Daí que nós solicitamos que houvesse uma auditoria antes. E houve manobras para não se aceitar a nossa proposta de ter auditoria feita por uma entidade independente,
que seria, neste caso concreto, o PNUD. Na discussão veio a surgir que a proposta seria, aliás, o trabalho poderia ser feito pelo Centro Informático da Universidade Eduardo Mondlane e foi solicitado para vir fazer esta peritagem. Portanto, tudo aquilo que se possa dizer sobre qual é a validade do sistema, só podemos encontrar no Centro Informático da Universidade Eduardo Mondlane, que foi a entidade que foi contactada. Nós quisemos dar fé de que, pronto, o conhecimento é geral, o conhecimento não é só de fora, o conhecimento também pode ser dos moçambicanos, mas só o que nós estamos a constatar hoje é que esse sistema está a voltar a ser acusado de ter produzido números a mais, o que não corresponde à verdade, porque, na verdade, aí há uma mão humana que fez com que esses números fossem extrapolados. Números a mais de votos, números a mais de quê? Estou a falar da situação das eleições. Okay. Nós temos 3 eleições em cada província. A eleição para o presidente, a eleição para a Assembleia da República e a eleição para a Assembleia Provincial. Ora, a cada elemento que ia votar recebia 3 boletins. Só que quando você já vai contabilizar, encontra que uma das eleições tem 60, outra tem 40, outra tem 30. Mas você não encontra nenhum papel espalhado, não há nenhum boletim que tenha sido perdido ali no chão para dizer que não deitaram fora. Portanto, significa que hoje isto aqui é consubstanciado, ou veio a consubstanciar aquilo que nós temos vindo sempre a dizer, que é a circulação de boletins pré-votados com uma origem duvidosa. Até porque desta vez, esta origem nós podemos encontrar na província da Zambésia, onde desapareceram quatro kits contendo material para cerca de 4 assembleias de voto, que até hoje não se explicou aonde que foi esse material. Portanto, desapareceu material de votação correspondente a 4 assembleias de voto. O que isto quer dizer que esses números que já apareceram a pulular por aí podem ter tido a origem desta maneira. Noutros sítios não conseguimos detectar devido à própria extensão do país e também devido à forma como as assembleias de voto estão distribuídas por todo o país. Portanto, só por este facto já pode nos indiciar que houve viciação, porque nós sabemos que se eu estou doente, quando eu vou ao hospital, tenho um bocadinho de malar, não me sinto bem, o que faz é picar-me aqui no dedinho, tirar um pequenino sangue, e este sangue, quando é examinado, diz que todo o corpo tem malar, não precisam examinar todo o meu sangue. Portanto, um pequeno indício para o processo eleitoral deveria ser suficiente para uma investigação mais aprofundada, um tratamento para todo o corpo, não apenas para um sítio localizado. Uma das questões que se nega a calar é a circulação de boletins pré-votados, boletins antes da hora da votação. A questão que eu coloco é de quem é a responsabilidade de se guardar da entrega, da utilização dos boletins no momento indicado da votação. Bom, o que acontece é que quando nós estamos a preparar o ciclo eleitoral, há um período que nós estamos a prever para a produção do material. Um material que é produzido por uma empresa que tenha concorrido e tenha ganho o concurso. E, regra geral, as empresas nacionais não são elas que produzem aqui internamente. Tem as suas contrapartes, que chamamos de consórcio. Então, é o consórcio que produz, por norma, fora do país. E, neste caso concreto, na África do Sul. Mas, para dar maior segurança, a empresa que produz diz que vocês, da Comissão Nacional de Eleições, devem indicar vossos elementos para estarem lá desde o primeiro dia até o último dia e criarem condições de fazer o acompanhamento até chegar às assembleias de voto. Sim, senhor, nós fizemos, destacamos para lá, para a empresa, 5 elementos da Comissão de Operações Eleitorais, nomeadamente 2 que provêm da Frelimo, 2 que provêm da RNAM e 1 que provém do MDM, para irem se juntar aos técnicos do STAI que também respondem àquilo que é a representatividade. Portanto, começa o processo desde o primeiro momento até o último momento. Os nossos eles ficam lá cerca de 45 dias a fazer este acompanhamento e verificam a selagem, o transporte de lá da fábrica até chegar às fronteiras de Moçambique. E a partir da fronteira é acompanhado pelos órgãos locais de apoio. Então vai ficar vai para ser depositado nos armazéns, quer no armazém do STAI provincial, no armazém do STAI distrital e aí por diante.
Eu até há bem pouco tempo, foi há 2, 3 dias, recebi uma reclamação de um presidente da Comissão Distrital Provincial de Eleições a dizer que muitas vezes, quando vê o material, o STAI provincial fica com a informação, não a socializa, só no momento em cima, ei, vamos lá, já chegou o caminhão, já chegou o caminhão. Qual foi o percurso que levou? Por quanto tempo andou? Acaba por não se saber. Portanto, mais uma vez, há uma intervenção do STAI que coloca-se na vanguarda e como dona do próprio processo, para além daquelas que são as comissões distritais e comissões provinciais de eleições. Ali na comissão, no STAI distrital, tem que sair provincial, deve sair este material acompanhado pelas sensibilidades políticas representadas naquele órgão, para poderem ser distribuídos para os respectivos distritos. E também nos distritos deve ser acompanhado até as assembleias do voto. Ora, é aqui onde já não há a correspondência bionívoca entre o número daqueles que devem acompanhar e a quantidade dos locais para onde este material vai. E a maior parte das vezes, este material só vai apenas com polícias. Daí que nós temos acompanhado muitas vezes que há um caminhão que avariou no sítio X, há um caminhão que se perdeu na rota X, e também há casos em que estamos acompanhando que o armazém do sítio X foi violado, foi arrombado. Então, é aqui onde começam as probabilidades dos próprios boletins de voto que pululam terem como origem os tais provinciais e os tais distritais. Então, sob o comando do STAI Central. Sob o comando do STAI Central. Então, estamos a dizer que é nesse percurso aqui, mas sempre é acompanhado com a polícia. A segurança é mantida pela Polícia da República de Moçambique nos armazéns? Bom, é acompanhado pela Polícia da República de Moçambique. Eu, quando comecei aqui, eu falei do sistema eleitoral. Okay. O sistema eleitoral também tem como parte integrante a Polícia da República de Moçambique. Okay. Aqueles 2 polícias que estão ali fazem parte da mesa, são elementos da mesa. Portanto, o grande problema aqui é, eles recebem ordens de quem? Quem é que os vincula? Porque não há uma intervenção direta da Comissão Nacional de Eleições, não há um comando, não há seleção destes polícias a ser feita pela Comissão Nacional de Eleições, não há nenhum concurso que se abra para submeter e ver as capacidades deste polícia que vai para lá e a sua isenção. Portanto, este é que é o grande problema que eu noto, mas o polícia faz parte da mesa. Ok. A quando da divulgação dos resultados, ou anúncio dos resultados pelo Dom Massim, a sua primeira aparição, Ilustre Mazanga, teria dito que a vontade do povo não ter sido respeitada. Há 2 votações. Uma votação feita pelos vogais e a outra que é do povo, mas do povo não é respeitado. No seu ponto de vista, essas eleições foram justas, transparentes? Os resultados divulgados representam aquela que é a vontade do povo, uma da mesma ideia ou mudou? Estes resultados são totalmente vergonhosos. Esta divulgação feita pelo meu colega, o presidente, eu sei o quanto é que ele pode ter sofrido, porque eu sei que ele sabe que estes resultados não são verdadeiros. Ou por outra, os caminhos pelos quais percorreu-se para se chegar a esses resultados não foram caminhos limpos. Quais são os caminhos? Refiro-me à passagem da mesa, onde houve votação, na mesa de voto, e depois passou para a Comissão Distrital de Eleições, mas que foi desviado, diga-se, porque quem veio acabou sendo levado é o STAI, e foi percorrendo este percurso até vir à Comissão Nacional de Eleições sob forma de se projetar no quadro, sob forma de um resumo que não é acompanhado pelas atas editais como reza a lei. Aquilo que tem sido procurado, aquilo que tem sido aventado na maior parte das vezes, e que agora até o próprio Conselho Constitucional acabou solicitando à Comissão Nacional de Eleições, porque nós não vimos, eu não vi. De tal sorte que até hoje... Não viu nenhum interlocutor? Não vi. Eu exigi muito isto, e o que se diz também, qual é o tempo que se dá? Olha, se eu tenho direito de ver, de verificar, de vivenciar, eu tenho que ter tempo. Não é você me dar agora um texto de 40 páginas para dizer que eu tenho que ler. Eu aí recuso, não recebi. Porque para eu receber, eu não sou formado em tudo. Okay. Eu não sou omnipotente, omnipresente, omnisciente.
tenho as minhas dificuldades e limitações humanas, que eu preciso de me complementar através de outras pessoas que estudaram determinadas matérias. Significa que se eu quero, não percebo de aritmética, eu tenho que solicitar a assessoria de quem pode me ajudar a interpretar os números. Se eu não tenho formação em direito, em leis, tenho que solicitar a alguém. E quando se está na Assembleia Nacional, é algo que define a soberania de um Estado. E veja só, aquela Assembleia ali, que trataram de forma leviana, veio a dar nesta convulsão social que está acontecendo. Nesta situação em que a polícia tem que disparar. Nesta situação em que até acabam por aparecer alguns aproveitadores para sujar as manifestações e se rasgar aquilo que está na Constituição da República de que as manifestações são o direito de cada cidadão. Significa que nós não poderíamos em nenhum momento cercear as liberdades das manifestações, mas caberia à polícia ordenar as manifestações, acompanhar as manifestações. Estamos a falar da polícia normal. E depois a intervenção rápida só intervém em casos que hajam motins. E desfeito o motim, regressa para o quartel. A força de intervenção rápida é essa a sua natureza, a sua tarefa principal. E pior, o exército. O exército não é para sair, andar ali atrás da população. O exército serve para defender as fronteiras do país. Quando o país é agredido, aí sim nós mandamos o exército. Portanto, muitas coisas aqui que estão a ser feitas de uma forma a atropelar aquilo que poderia ser a soberania do Estado. Portanto, esta forma, da forma como foi conduzido o processo, acabou por cair nesta situação devido à forma como é que é tratada a Comissão Nacional de Eleições pelo próprio Estado. Primeiro, o Estado diz que é um órgão independente de todos os poderes. E depois ainda diz que o STAI, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, subordina-se à Comissão Nacional de Eleições. Mas logo de seguida dá autonomia ao próprio STAI. Então o STAI acaba por não respeitar a Comissão Nacional de Eleições, porque ele está provido de meios que a Comissão Nacional de Eleições não tem, a Comissão Distrital de Eleições não tem, a Comissão Provincial de Eleições não tem. A questão mesmo que coloco é, se não viu aqui editais verdadeiros e temos aqui o Conselho Constitucional a pedir editais, que editais vão entregar ao Conselho Constitucional? Bom, eu acompanhei a solicitação feita pelo Conselho Constitucional, porque o presidente da Comissão Nacional de Eleições teve a amabilidade de partilhar esta solicitação feita pelo Conselho Constitucional. Malgrado que, já quando vai dar a resposta ao Conselho Constitucional, já não sou informado. Quando solicitaram, informou a todos os vogais? Quando se solicitou, sim, fomos informados. Mas, agora, no ato da entrega, eu já não fui tido nem achado. E não só porque o Conselho Constitucional solicitou duas coisas que, por coincidência, o prazo terminava na sexta-feira. Por coincidência. Uma solicitação tinha 8 dias, que era da entrega de atas e editais. E a outra tinha 72 horas, que era da justificação da disparidade, das discrepâncias dos números entre os eleitores. Ora, isto tudo, quando já foi no momento de fazer a resposta, não tive conhecimento e fui sentar mesmo com o senhor presidente, porque a minha ideia, a minha esperança era de que, se estão solicitadas apenas 7 províncias, o ideal seria que membros da Comissão Nacional de Eleições, os vogais da Comissão Nacional de Eleições, pudessem ser deslocados para irem fazer o acompanhamento, cada um na sua província de vinculação. Porque os nossos vogais, trabalham por vinculação às províncias. Portanto, significa que os vinculados deveriam ter sido despachados para as províncias, de modo a fazer o acompanhamento da preparação e levantamento destes documentos fundamentais que o Conselho Constitucional estava a solicitar. Ao não ter sido feito isto, e ao ter sido feito da forma como foi feita, e que eu recebi várias reclamações de exclusão, então eu não coloco as mãos sobre esta entrega, continuo a desconfiar
destas atas editais que terão sido enviadas para o Conselho Constitucional, incluindo a justificação do que é que terá acontecido para haver as discrepâncias de números. Porque eu dizia, senhor presidente, aqui eu tenho certeza de que ninguém tem certeza de qual é o motivo disto, senão o único motivo que nós conhecemos, que é público, que pode ter sido através do enchimento feito a partir dos boletins de voto que pulularam. Porque tudo o resto pode ser hipóteses. Então seria bom que fosse respondido através de hipóteses. Mas isso eu queria ver o texto e depois solicitar que fosse feito a socialização com a plenária da Comissão Nacional de Eleições. Porque o órgão máximo da Comissão Nacional de Eleições não é o presidente. O órgão máximo da Comissão Nacional de Eleições é a plenária. Então é ela que, sob forma de deliberação ou resolução, tem que emanar as suas orientações. E teria sido este instrumento socializado que seria enviado ao Conselho Constitucional. Se for a ver a forma de funcionamento do próprio Conselho Constitucional, tudo aquilo que são os seus acordos são assinados por todos. E antes de ser assinados por todos, cada membro, cada juiz conselheiro tem 3 dias para analisar todo o expediente que tiver vindo para lá, para o Conselho Constitucional. Mas já para a Comissão Nacional de Eleições, basta o presidente receber de uma comissão chamada CALDE e por aí, não sei qual é o outro circuito, ou eu sou o chefe do gabinete para o outro vice, porque eu não tenho acesso. Muitas vezes até o presidente prioriza mais, valoriza mais o outro vice-presidente do que o vice-presidente vindo da oposição. Isto tenho provas, aliás, já apresentei várias vezes a reclamação em sede da sessão plenária, porque sempre quando sai, nunca deixa a supervisão ao vice-presidente vindo da oposição, nem sequer partilhar de que a informação deve ser feita desta ou daquela maneira. Portanto, há um único lado que funciona e o outro lado amorfo. Qual é o destino dos 300 quilos que a Podemos foi deixar na CNE? Bom, tudo aquilo que vier para a Comissão Nacional de Eleições é protocolado e enviado para o Conselho Constitucional. É matéria para o Conselho Constitucional. Portanto, não ficou na Comissão Nacional de Eleições, foi enviado para o Conselho Constitucional. Nem apreciar, uma vez nem de apreciar ali os editais. A questão central é que a Comissão Nacional de Eleições, depois de divulgar os resultados, depois de dizer tudo aquilo que tinha a dizer, o resto é só protocolar e enviar para quem tem direito para poder decidir. Agora, está aqui a dizer que a resposta que Doma Sim foi o presidente que levou a resposta ao Conselho Constitucional. O vice-presidente, Lúcio Mazanga, não está a par dessa resposta. Há outros membros ou vogais que estão a par dessa resposta. É uma exceção o ilustre Mazanga não ter a informação, ou há também vogais que não têm essa informação? É que o ilustre Mazanga de que está a falar é vice-presidente. Okay. Nós trabalhamos por comissões de trabalho. Temos uma comissão que é de operações eleitorais, depois temos a CALDE, que é a Comissão dos Assuntos Legais e Deontológicos, temos a COFEC, que é a Comissão de Formação e Educação Cívica, temos a CAF, que é a Comissão de Administração e Finanças, e temos a CRIA, que é a Comissão das Relações Internas e Externas. Portanto, estas comissões, dependendo dos assuntos, são solicitados para dar os seus pareceres. Dado o parecer, é enviado para a mesa. A mesa é composta por 3, é outra comissão, que é o presidente e os 2 vice-presidentes. Então, eles analisam aquilo que tiver vindo destas comissões e vê qual é a capacidade que temos de perfilhar como mesa e mandar seguir ou solicitarmos a sessão plenária. Porque quem tem que convocar a plenária é o presidente, mas também pode ser através da proposta dos próprios membros da mesa, que são os 2 vice-presidentes ou um deles. Portanto, aqui é onde houve ruído. Chegou e não foi socializado com o vice-presidente Mazanga para dar a sua opinião sobre como é que deveria ser, porque na verdade mereceria, devido ao impacto desta solicitação, devido ao impacto daquilo que foi tudo à volta do processo eleitoral, seria de bom tom que toda e qualquer resposta que fosse enviada para o Conselho Constitucional, que é a última instância, deveria ter sido socializado por todos os vogais na Comissão Nacional de Eleições. Por quê? Nós não podemos dar espaço para que o Conselho Constitucional falhe, porque se falhar,
o Conselho Constitucional é igual à falha de um guarda-redes num jogo de futebol. Eu, como avançado, posso falhar, marcar o golo, mas o guarda-redes já não pode falhar, porque basta falhar, entrar no golo, pode perder o jogo. Tal como é o Conselho Constitucional. Mas para tal, tem que ser bem alimentado por nós, com notícia verdadeira, com informação verdadeira, com informação partilhada, com informação realística. E isto não aconteceu na Comissão Nacional de Eleições. O que foi entregue foi de forma, para mim, excludente. Também passo lá rumo ao termo do nosso programa. A questão que eu coloco é: qual deve ser a solução neste exato momento, no seu ponto de vista? O Conselho Constitucional recebeu aqui estes editais, está a receber essa informação da Comissão Nacional de Eleições, eventualmente vai divulgar resultados baseados naquilo que recebeu, não tem como imaginar. No seu ponto de vista, o que deve-se fazer neste exato momento? Que tratamento deve-se dar à matéria ou aos dados levados ao Conselho Constitucional? Bom, uma das coisas é que o Conselho Constitucional não tem feito ouvidos de marcador às informações que são veiculadas. É verdade que o Conselho Constitucional acaba por deliberar, por tomar as suas decisões com base em matérias envenenadas. Mas, para este caso concreto, eu tenho conhecimento de que mesmo este programa, o vosso programa, o Conselho Constitucional não deixa, acompanha, está a ouvir várias opiniões. E não só. Eu comecei a perceber que não basta só estar a falar na comunicação social. É preciso eu, como membro da mesa, que fui a pessoa excluída, porque eu poderia ter solicitado a inclusão de todos na socialização, acabei de fazer, hoje mesmo vou entregar ao Conselho Constitucional a minha reclamação sobre os procedimentos que foram feitos para a solicitação, a nota que, o ofício que solicita as discrepâncias por parte da Comissão Nacional de Eleições para explicar qual é a razão das discrepâncias havidas entre as gerações. Isto fiz. Primeiro, eu havia solicitado o próprio ofício na Comissão Nacional de Eleições. Solicitei ao chefe do gabinete do presidente. O chefe do gabinete disse que estaria com a secretária do presidente. Ligo para a secretária do presidente. A secretária do presidente diz que não pode, só pode ser comprometido. Quer dizer, começaram num bang-bang comigo. Por via disso, já fiz uma nota oficial a solicitar, que depois do fim deste programa posso vos facultar, a solicitar ao presidente da Comissão Nacional de Eleições para, no prazo de 24 horas, me facultar esse ofício, de modo a que eu possa juntar com a minha reclamação que estou a mandar para o Conselho Constitucional, a exigir que esta forma de ser, esta forma de fazer, não é a correta, não é aconselhável. O Conselho Constitucional pode estar a consumir um bolo envenenado. Por via disso, não parei por aí, continuei e continuarei pela verdade eleitoral, porque os moçambicanos precisam respirar fundo. Nós não podemos viver com base em sempre litígios. E há pessoas, eu acredito, que mesmo lá do outro partido, podem não ter sido dados essa tarefa. Cada um está-se a colocar no bico dos pés para parecer ser ele o mais militante do que os demais. Mas isto, essas pessoas não estão a ter a consciência do perigo que nós estamos a correr, todos nós, porque o povo moçambicano despertou, está a fazer reivindicações, e estas reivindicações são ruidosas. E eu gostaria de apelar, mais uma vez, que nós tenhamos a contenção de fazermos sim as manifestações, de exigirmos sim a verdade eleitoral, porque esses resultados não são os verdadeiros. Mas façamos, dentro do quadro legal estabelecido, que não se façam vandalismos, que não se façam questões que possam perigar a paz, a vida humana. É verdade que a polícia também está a agir de forma desproporcional. Porque quando se diz que a polícia tem que responder de forma proporcional, significa que as medidas que causaram um determinado efeito devem ser respondido mais ou menos nos mesmos termos. Acha que as eleições não foram justas, transparentes? Tendo aqui, fazendo esse ofício, o que espera que aconteça? Acha que com as irregularidades que vimos, estou a fazer com uma série de questões, são três, com as irregularidades que vimos, há espaço para continuarmos com os resultados que podem ser divulgados com o Conselho Constitucional e mesmo depois desta reclamação que poderá ser que é emitir no Conselho Constitucional? O que eu posso lhe responder é que estas eleições não foram livres, nem justas, nem transparentes. Não foram. O que aconteceu nestas eleições
é que houve cidadãos que perfilaram desde as primeiras horas até o entardecer a tentarem dar a sua expressão de voto. O que é um pouco suspeito é o número, a percentagem das abstenções, a percentagem, desculpa, dos votos em branco. Como é que nós podemos explicar que alguém chega às 6 horas e fique na fila até 14 horas, só chegar, dobrar o boletim e meter lá dentro? Então, mas isso aqui é mais um sintoma que deve ser investigado pelo Conselho Constitucional, porque a Comissão Nacional de Eleições decidiu empurrar tudo isto para o Conselho Constitucional, não se deu ao direito de respeitar até um dos acordos do Conselho Constitucional, que reza que todos os atos eleitorais são da responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições, independentemente da intervenção dos outros poderes. Porque se os outros poderes intervêm, é só quando há questões litigiosas. Por exemplo, o tribunal só entra quando alguém vai queixar. Quando não se queixa, o processo eleitoral não vai ao tribunal. O tribunal superior de tudo isto aqui é o Conselho Constitucional. Mas o Conselho Constitucional é para validar, não é para andar a contar votos, a fazer não sei o que mais. Mas é obrigado a ter que assumir e pegar para si alguns papéis que até deveriam ter sido feitos pela própria Comissão Nacional de Eleições, mas a Comissão Nacional de Eleições declinou esta responsabilidade de o fazer. Não sei quais são as razões, não posso tentar especular, seria prematuro, pese embora eu possa ter a minha conclusão e as minhas ideias. Agora, qual vai ser o fim, o que o Conselho Constitucional vai fazer? Eu não gosto de opinar sobre a tarefa do outro. Eu gosto de opinar sobre a minha tarefa, a minha responsabilidade. Onde eu estou, no seio, na Comissão Nacional de Eleições, é onde deveriam ter sido resolvidos esses problemas. Agora, o Conselho Constitucional tem a sua composição, tem as suas competências. Eu estar a falar disso aqui estaria a usurpar os direitos que o tribunal, que se chama Conselho Constitucional, tem de fazer o julgamento com isenção. Então, a CNE não fez o seu trabalho. Estamos aqui a dizer que quando tinha um processo na mão, a CNE a Comissão Nacional de Eleições não deu aqui o veredito lógico ou correto, no seu ponto de vista. Aliás, está isso na ata. A ata que foi lida pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições diz claramente que notou as discrepâncias havidas entre as eleições, mas não foi a fundo, porque já não havia tempo. Por isso espera que esse trabalho seja feito pelo Conselho Constitucional. Quer dizer, uma série de irregularidades que foram deixadas passar, que deveriam ter sido investigadas, porque a Comissão Nacional de Eleições, nessa sua qualidade de fazer supervisão, e até a própria lei diz o que é isso de fazer supervisão, é superintendência, é orientar, é organizar, quer dizer, tudo cabia à Comissão Nacional de Eleições. Se a Comissão Nacional de Eleições tivesse feito aquilo que a lei diz para fazer, então aí o Conselho Constitucional teria o trabalho facilitado. Daí que eu digo categoricamente que a Comissão Nacional de Eleições não fez bem o seu trabalho, porque mesmo agora, depois de ter sido solicitado pelo Conselho Constitucional, aquilo que deveria ter feito era despachar os vogais vinculados para as províncias, para ele fazer o acompanhamento da recolha desses dados que são solicitados pelo Conselho Constitucional, mas deixou isto lá ao Deus dará, e há reclamações por parte dos distritos que dizem que também foram excluídos do momento da junção. Alguns até das comissões provinciais vieram só apenas para acompanhar. Foram chamados, dizer que entra no carro para irmos entregar o material que é solicitado pela CNE. Mas qual é o material? O que é que tem lá? A maior parte dos membros não sabe o que é que tinha, o que é que veio de lá do distrito, de lá da província, e agora eu não sei o que saiu daqui da Comissão Nacional de Eleições. Mesmo última questão, que tipo de irregularidades são suscetíveis à anulação de uma eleição? Bom, isso eu não posso pretender falar da anulação das eleições, eu quero reservar isso ao Conselho Constitucional. O que eu sei é aquilo que cabe a nós, as nossas competências da Comissão Nacional de Eleições, e nós não temos competência para anular a eleição, mas nós temos competência para fazer uma recontagem se formos solicitados pelo Tribunal Distrital e se formos ordenados pelo Conselho Constitucional